Olá, senhoras e senhores, meu nome é Júlio César Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Grande prazer de estarmos juntos num momento mais que especial, momento voltado à resolução de questões. Questões que têm um papel muito bem definido, muito mais do que fornecer o gabarito. A aula de hoje visa otimizar, potencializar os seus estudos. Para isso, fundamental a resolução de questões, questões que servirão como pano de fundo para a realização de uma bela revisão, tendo como tema de nossa aula a cartografia. E você sabe o que é cartografia? Parte da geografia que estuda os mapas, analisando, interpretando, compreendendo os elementos de um mapa. A cartografia abrange o estudo de orientação, de latitude, de longitude, de coordenadas geográficas, de escala numérica, de escala gráfica, de fusos horários, projeções cartográficas e não podemos esquecer o estudo das curvas de nível. Então hoje o nosso compromisso centra-se na resolução de questões referentes ao estudo da cartografia. Então vem comigo, vamos juntos para a primeira questão que diz: as figuras representam a distância real. A distância real está aqui, ó, 2.000 metros, entre duas residências. Vou chamar essa aqui de residência A e essa aqui de residência B. E a distância proporcional está aqui, ó, a distância no mapa. Em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer, importante se destacar isso aqui, ó, relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é: entenda primeiro o que é escala. Escala é um número que indica quantas vezes a superfície real foi reduzida ou ampliada. Temos dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, obviamente, expressa em números. E a escala gráfica, um segmento de reta graduado. A escala é uma relação de proporção entre a distância no mapa e a distância real. Sempre que eu trabalhar com escala, esta possui três elementos. Vamos lá. A própria escala expressa normalmente em centímetro, distância no mapa também em centímetro, e a distância real normalmente expressa em quilômetros. Vamos dar uma observada nesta imagem. Eu tenho 40 milímetros no mapa, equivale a 2.000 metros. Poderia dizer, então, que 4 centímetros, porque 40 milímetros é 4 centímetros, equivale a 2 quilômetros. Tudo bem? Sempre que eu trabalho com escala, é importante que você lembre que nós trabalhamos com a distância no mapa e a distância real. Qual a distância no mapa e qual a distância real? Me acompanhe aqui. Distância no mapa, 4 centímetros. 4 centímetros no mapa equivale a quanto? A 2 quilômetros. Perfeito. Só que a escala sempre trabalha com a unidade. Se 4 centímetros valem 2 quilômetros, 1 centímetro vai valer x. Como é que eu faço essa conta? Eu multiplico o cruzado. 4 centímetros vezes x é igual a 2 quilômetros vezes centímetro. Vamos cortar centímetro por centímetro? Cortei. X ficou igual a 2 quilômetros dividido por 4, ficou igual a meio quilômetro. Vamos colocar assim ou eu prefiro assim, meio quilômetro.
Então nós aprendemos que 1 centímetro do mapa vale meio quilômetro. Você não vai encontrar essa resposta nas opções. Por quê? Porque eles vão colocar na unidade internacional, ou seja, em centímetro. Aí eu quero te lembrar, nas aulas de geografia, que nós trabalhamos a relação entre quilômetro e centímetro. Como é que eu passo de quilômetro a centímetro e como é que eu passo de centímetro a quilômetro. De centímetro a quilômetro, basta eu cortar 5 zeros. Sou de matemática, prefere dizer andar com 5 casas para a esquerda. E de quilômetro a centímetro, basta eu acrescentar 5 zeros. Professor de matemática prefere dizer andar com 5 casas para a direita. Então vamos lá. Repito 1 centímetro no mapa. Andei uma casa, ficou 5. Agora eu tenho que andar mais quantas casas? 4. 1, 2, 3, 4. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 centímetros no terreno real. Tudo bem? Vamos voltar. Resposta, letra C. Professor, mas não coloca unidade. Se não coloca unidade, está implícito que está na unidade internacional. E qual que é a unidade internacional? A unidade internacional é o centímetro. Ok? Então você vê que a geografia é uma disciplina tão interessante, porque ela bebe de várias fontes. Ela bebe da biologia, ao estudar os biomas. Ela bebe da história, ao estudar a Guerra Fria. Mas ela bebe também da matemática no estudo da cartografia, parte da geografia que estuda os mapas, analisando, interpretando, compreendendo os elementos de um mapa. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. Dá uma olhadinha aí. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo, mas no século XIII a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul estava embaixo. O mundo era um corpo. Ao norte estava o rosto limpo, que olhava o céu. Ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam parar as imundícies e os seres escuros, que eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte. A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Muito bom esse texto. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por... Vê quais opções aí. Vê qual que você marcaria. Qual que você marcaria? Mercator, ele é o tipo de projeção que você chama de projeção cilíndrica. Por quê, professor? Porque representa todo o hemisfério de uma única vez. Então, projeção cilíndrica. E ele coloca, aqui está a Europa. Percebam que a Europa está no centro de todas as decisões. Ele coloca a Europa no centro. Por quê? Porque este mapa de Mercator, ele tem uma visão eurocêntrica. Eurocêntrica. A Europa no centro de todas as decisões. Então, olha a letra A. Apresentar o hemisfério terrestre envolvido por um cone. Não, isso aqui seria a projeção cônica. Não pode ser a letra A. Representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. Ele é uma projeção conforme, não é uma projeção. Ele não é uma projeção equivalente. A projeção equivalente é de Píteres, que valoriza as proporções.
ele é uma projeção conforme, ele valoriza a forma, então não pode ser a letra B. Alterar a forma dos continentes preservando a sua área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Perfeito, ó. Alterar a forma dos continentes preservando a área. Seus paralelos formam ângulos retos. Parece que é essa. Partir de um plano, não. Quem parte de um plano é a projeção plana ou azimutal. Conservar as formas, mas distorcer a superfície das massas. Seus paralelos meridianos formam ângulos retos. Professor, quem que eu fico? Com a letra C ou com a letra E? Olha que interessante. Alterar a forma. Não. Vamos lá. Eu deixei essa letra C para você ficar em dúvida mesmo. Quando eu trabalho com as projeções cilíndricas, o que é uma projeção? Projeção é uma técnica voltada a representar a superfície real em um plano. Toda projeção apresenta deformações, tá? E aí a projeção cilíndrica, ela está pautada em 3 tipos de projeções. Podem ser projeções conformes, ok? Podem ser projeções equivalentes, podem ser projeções equidistantes e você tem uma projeção que ela é muito interessante, tá? Que é uma projeção que não valoriza nada. Professor, como é que chama essa projeção? É isso que eu quero que você lembre. É uma projeção afilática. A projeção afilática. O que é uma projeção conforme? Essa valoriza a forma. Equivalente valoriza as proporções. Equidistante valoriza as distâncias envolvidas. E a filática não valoriza nada. Tanto é que eu tenho aqui na filática a projeção de Moeidi e a projeção de Robson. Tá? Quando eu pego a projeção de Mercator, ela valoriza o quê? A forma, em detrimento das proporções e das distâncias envolvidas. Então, olha a letra C. Alterar a forma. Não, porque não é alterar a forma, porque ela valoriza a forma. Preservando a sua área. Quem preserva a área é a projeção cilíndrica equivalente de Píteres. Então, a resposta é a letra E. Conservar as formas, mas distorcer a superfície das massas. Seus paralelos e meridianos formam ângulos de 90. Eu vi essa questão em um site e essa questão ela marcava como a letra correta a letra C. Eu acho que quem colocou lá o gabarito confundiu, porque quando eu altero a forma, já não é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, ela conserva as formas. Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos para a questão de número 3. A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração no século XVI. Pensou ali em projeções lá do século XVI, eu já vou lembrar de quem? Da projeção de Mercator. Tá? Olha aqui, ó. Aqui está o Equador, ó. Perfeito? E Equador que vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul. Então está perguntando, a sua principal contribuição inovadora foi redução comparativa das terras setentrionais, manutenção da proporção real das áreas representadas. Já sabemos que essa não é, porque essa é a projeção de Píteres. A projeção de Mercator é uma projeção conforme. Consolidação de técnicas utilizadas em cartas medievais. Não, gente. Houve a evolução de técnicas.
valorização dos continentes recém-descobertos. Pelo contrário, a valorização é da Europa, porque a Europa está no centro da projeção. A adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos, ângulos retos. Você fica com a A ou você fica com a E? Houve uma redução das terras setentrionais? Gente, olha aqui, gente. Se houve uma redução dessas terras, lá da Antártida, houve uma redução? Não, né? Então a resposta de fato vai ser o quê? Letra E. Você pode perceber que os paralelos e os meridianos formam ângulos de 90 graus. É o que ele chama de ângulos constantes. Ok? Resposta letra E. Questão de número 4. Me diga aí, como é que você está indo? Está claro as questões? Fácil a sua compreensão? A cartografia, ela exige treinamento. Na verdade, todos os assuntos referentes ao estudo da geografia exigem treinamento. Porém, essa é uma parte um pouco mais matemática. Existe historicamente uma aversão à matemática, mas é uma matemática básica, simples. É um momento de grande interpretação dos dados geográficos. Vamos para a questão de número 4, que diz: anamorfose. O que é anamorfose? É a transformação cartográfica espacial em que a forma do objeto é distorcida, de forma a realçar o tema. Por exemplo, se eu faço o mapa mundi, fiz o mapa mundi. E nesse mapa, o meu tema é PIB, Produto Interno Bruto. Então, os Estados Unidos vai ficar gigantesco. E a África vai ficar bastante reduzida. Eu vou distorcer as formas dos países visando enfatizar um tema. Por exemplo, se fosse a fome global, a África ficaria gigantesca e os Estados Unidos ficariam bastante reduzido. Corrupção, o Brasil ficaria gigantesco, né? Então percebam que a anamorfose é uma técnica voltada a distorcer formas com o objetivo de enfatizar ou não um determinado tema escolhido ao promover a confecção de um determinado mapa. Então pergunto, se a técnica de escrita foi aplicada da seguinte forma de representação, você acha que houve uma deformação aqui na letra A? Não. Houve simplesmente uma representação da superfície real. AB é uma curva de nível. Curva de nível são linhas de mesma altimetria. É uma técnica voltada a representar a superfície com altitudes distintas. Ok? Tranquilo? Então foi aqui, ó. Aqui também não. Estou representando o quê? A diferença de altitude entre as vegetações. E aqui, estabelecendo o mapa, onde que eu tenho, na verdade, anamorfose? Somente na letra C. Ok? Pessoal, eu volto a dizer que essa questão aqui, 2, eu estou intrigado com ela. Por que marcaram a letra C no gabarito? Alterar a forma dos continentes, preservando a sua área. Não, gente, não tem como. Essa é de Mercator. Conservar as formas, mas distorcer a superfície das massas continentais. Alterar a forma dos continentes. Conforme valoriza a forma. Ok? Conforme valoriza a forma. Sim. Equivalente valoriza as proporções. Olha para você ver que essa aqui é conforme. Não é proporção. Aqui está a Groenlândia. A Groenlândia parece ser maior que o Brasil, não parece? O Brasil é quase 2,5 vezes maior do que a Groenlândia. Então essa aqui realmente não é uma projeção equivalente. Ela mantém a forma, mas ela distorce as áreas. Então quando coloca que está preservando a área, está errado. Então realmente a gente fica meio intrigado, mas é raro o gabarito lá. Ok? Beleza. Vamos para a questão de número 5. Há uma questão que envolve fuso horário. A partida final da Copa do Mundo em 2014 aconteceu no dia
13 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. Então foi no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho, vezes o 7. Que hora? Às 16 horas. Ok. O mesmo horário que o horário de Brasília. Considerando o horário de verão, então eu vou lembrar do horário de verão. O horário de verão é aonde? Se é julho, eu estou no inverno, no hemisfério sul, correto? E eu estou aonde? No verão, no hemisfério norte. Então, o hemisfério norte está no verão. Se está no verão, está com 1 hora a mais. Tá? Considerando o horário de verão em Berlim, de uma hora, os telespectadores alemães assistirão ao apito inicial do juiz. Que hora que ele vai assistir ao apito do juiz? Ok? Vamos pensar comigo. Aqui está o Rio de Janeiro. Ele está no mesmo fuso que Brasília. O problema é que fica difícil de você visualizar aí, mas vamos lá. Vamos na guerra aqui. Aqui está Berlim. Tá? Tranquilo? Nós sabemos que Berlim está 1 hora a mais. Berlim tem 1 hora a mais por quê? Porque Berlim está no horário de verão. Vamos até colocar aqui, ó. Então, Berlim está no horário de verão. O detalhe que você tem que saber é quantos graus que Berlim está do Rio de Janeiro. Quantos graus que Berlim está do Rio de Janeiro? Gente, se você analisar Berlim, está aqui, ó. Ó Berlim, ó. Ele está onde? Olha onde que ele está, ó. Ele está no primeiro fuso, gente. A 0 graus, tá vendo ali, ó? Nós sabemos que Brasília e o Rio de Janeiro estão no mesmo fuso ali, né? Brasília está a 45 graus oeste. Correto? 45 graus a oeste. Beleza. Se está a 45 graus a oeste, tem -3 GMT. E Berlim está no primeiro fuso. Esse aqui está a 0 graus, Berlim está aqui, ó. No primeiro fuso a leste. Então, Berlim está a 15 graus leste. Se ele está a 15 graus leste, ele está a mais 1 GMT. Ok? Pessoal, quantas horas que eles têm diferença? Se eu for do Rio de Janeiro até Berlim, eu vou ter quantas horas de diferença? Eu vou fazer de duas maneiras essa questão. Primeiro, se eu for do Rio de Janeiro até Berlim, se eu ligar do Rio de Janeiro a Berlim, tem quantas horas de diferença? Do Rio até o meridiano de Greenwich tem 3 horas. De Greenwich para Berlim tem mais uma. Então eles têm uma diferença de 4 horas de diferença. Logo, quando no Rio de Janeiro forem 16 horas, no mesmo momento, Berlim vão ser o quê? 20 horas. Então tá aí a resposta. Claro que não. Por que claro que não, professor? Porque Berlim está no horário de verão, 1 hora a mais. Então que horas serão em Berlim? 21 horas. É porque o mapa também não ajudou para você poder visualizar muito bem ali. Ok? Então, resposta letra E, 21 horas. Mas eu quero fazer de outro jeito aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Rio de Janeiro. Está no mesmo fuso de Brasília, 45 graus oeste. São 16 horas do dia 13/4. Com destino a Berlim, 15 graus leste. Quero saber que horas e que dias será em Berlim. Vou fazer de outra maneira.
Os hemisférios são iguais ou são diferentes? Então, são hemisférios diferentes. Sempre que o hemisfério for diferente, o que eu faço? Eu somo os graus. 45 mais 15, 60. Depois eu divido por 15. Isso é uma regrazinha que eu ensinei para as senhoras e senhores. Deixa eu apagar aqui que deu um errozinho aqui, ó. Primeiro passo, hemisférios diferentes, eu somo os graus. Segundo passo, eu divido. Eu vou encontrar 4 horas. O que é 4 horas? A diferença de horas entre as duas cidades. Quem está mais adiantado? Berlim ou Rio de Janeiro? Berlim, porque Berlim está a leste, então ele está mais adiantado. Como eram 16 horas no Rio de Janeiro, mais 4 horas, que Berlim está mais adiantado, 20 horas em Berlim. É a resposta? Não, porque eu tenho que somar 1 hora, que é o horário de verão. Resposta serão 21 horas do mesmo dia em Berlim. Tudo bem? Ai, ai, né? Questão de fuso horário, né, gente? Então, resposta, anote aí, letra E. Ok? Questão de número 6. Uma família partiu de Porto Alegre. A família saiu de Porto Alegre no Rio Grande do Sul às 8 horas. Então, ela estava em Porto Alegre, aqui Porto Alegre, ó. Às 8 horas de que dia? Do dia 1º de janeiro de 2010. Dentro do período de vigência do horário de verão. Estava no horário de verão. Ok. Com destino a Belém do Pará. Olha o Pará aqui, ó. Com destino a Belém do Pará. Apesar da distância da viagem, seria feita de automóvel e o tempo da viagem seria de 56 horas. Quero saber que horas que essa família vai chegar à capital paraense. Então, de novo, saiu do dia 1º de janeiro de 2010 às 8 horas. 56 horas de viagem. Quero saber que dia que ela vai chegar no Pará. Vamos fazer a conta aqui? Vamos fazer aqui, ó. Pensa comigo. Em Porto Alegre, era 8 horas. De qual dia? 1/1 de 2010. Eu vou para onde? Eu vou para o estado do Pará. Gente, se você der uma olhadinha no mapa lá, neste mapa, e é engraçado é esse, né? Deixa eu voltar aqui. O estado do Pará ele está o quê? No mesmo fuso ou em fuso diferente? No mesmo. Então, se aqui eram 8 horas da manhã, o estado do Pará está no mesmo fuso prático. Também eram 8 horas da manhã. Só você somar as 56 horas. Vamos fazer de novo aqui? Então, o indivíduo vai sair de Porto Alegre para o estado do Pará. Ok. Sai às 8 horas aqui, eram 8 horas aqui também quando ele saiu. Só que ele vai andar mais 56 horas. Então, nesse intervalo aqui, ó, ele vai andar 56 horas. Quero saber quanto que ele vai chegar. Vamos lá. Saiu 8 mais 56, eu vou ter o quê? 8 mais 56, eu vou ter 64 horas. 64 horas, é isso? Aí basta tirar 24, ó. Vamos pensar comigo. Olha como é que eu faria. 8 horas da manhã. De que dia? Professor, do dia 1/1 de 2010. Beleza. Agora eu vou para o outro dia. Para eu ir para o outro dia, quantas horas que eu preciso aqui? Está faltando quantas para meia-noite? Está faltando
12 horas? Não, minto. Está faltando 8 para meia-noite. Espera aí. Está faltando 16 horas, tá? Então vamos pegar dessas 56 aqui, ó, que ele vai dar o todo de 64. 8 mais 56, ele como se não dá 54. Então, vamos destrinchar aqui, ó. Não eram 56 horas? Então vamos tirar agora 16 horas. Ficou quanto? Ficou 40 horas. Porque quando ele anda mais 16 horas, serão meia-noite de qual dia? Do dia 2/1/2010. Só que ele tem que andar mais 40 horas, ok? Beleza. Então ele está com 40 horas ainda para andar. Ele vai andar 24 horas. Não vai? Aí você pega aí 40, que faltou menos 24, vai sobrar 16 horas. Então se ele andou mais 24 horas, meia-noite de qual dia? Meia-noite do dia 3/1. Meia-noite do dia 3/1 de 2010. Ok? E aí ele vai andar mais 16 horas. Aí você vai falar resposta 16 horas do dia 3/1 de 2010. E aqui que eu quero que você tenha muito cuidado. Porque vai ter resposta, olha. Você vai falar, ó, dia 2 já não é. Está fora a letra 15, 16 ou 17? Qual que você marcaria aí? 15, 16 ou 17? 17 eu sei que não é. Ou é 16 ou é 15. Por quê? Por causa do horário de verão. Olha o que está falando. Uma família partiu de Porto Alegre às 8 horas do dia 1º de janeiro de 2010. Portanto, dentro do período de vigência do horário de verão. Ok? Com destino a Belém. Apesar da distância, a viagem será feita de automóvel. Qual dia e qual hora? Quero lembrar que Porto Alegre entra no horário de verão. E o Pará não entra. Então, quando eu falei que era 8 horas, não era 8 horas, eram 7 horas. É só você considerar que já está no mesmo fuso, mesmo horário, e você desconta. Em vez de ser 8 horas aqui, não eram 7 horas, então você tira 1 hora. Em vez de ser 16, a resposta é 15 horas do dia 3. Cara, uma questãozinha sacana. Você sabe por quê? Por que o Pará não entra no horário de verão? Porque ele está próximo do Equador. Eu só não entendi. Quanto mais próximo do Equador, não importa se é verão, outono, inverno ou primavera, é menor a diferença entre os dias e as noites. Ok? Não faz diferença. Quando eu estou mais longe da linha do Equador, durante o verão, dias longos, noites curtas. Durante o inverno, dias curtos e noites longas. Mas quando eu estou aqui no Pará, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, eu estou próximo da linha do Equador, o dia e a noite têm quase a mesma duração, não importa em qual estação do ano você esteja. Ok? Então, quando eu falei que é 8 horas no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e é 8 horas no Pará, não é verdade. Por quê? Porque o Pará, agora que eu vi aqui, ele não entra no horário de verão. Então, enquanto eram 8 horas, não adiantou 1 hora em Porto Alegre, eram 7. Então, tinha dado 16 a resposta. É só você tirar 1, porque, na verdade, o Pará não eram 8 horas, eram 7 horas. Deu 16, tirei 1 hora. Resposta, eu vou chegar, letra B, dia 3 de janeiro, às 15 horas. Quero uma questão com o excelente distrator que era a letra D. Ficou claro, então? Então, esses detalhes, horário de verão, muito esperto, você tem que ficar, viu? Quanto mais próximo da linha do Equador, não vai ter, porque não vai fazer diferença, uma vez que o dia e a noite têm a mesma duração. Beleza? Então, não chega nas 16 horas. Porque o Pará tem 1 hora a menos, chega às 15 horas. Massa. Questão massa, viu? Questão de número 7 diz o seguinte. Sabe-se que a distância real em uma linha reta entre de uma cidade A
localizado no estado de São Paulo, uma cidade B, localizada em Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Então, aqui, ó. Vamos pegar duas cidades, cidade A e a cidade B. Qual a distância entre as duas? 2.000 quilômetros. O estudante analisar o mapa verificou com sua régua que a distância das duas cidades era de 8 centímetros. No mapa, pergunta-se qual é a escala. Gente, muito fácil, já fizemos. A distância no mapa e distância real. Sempre que eu trabalho com escala, eu trabalho com distância no mapa e distância real. Qual a distância no mapa? 8 centímetros. No mapa equivale a 2.000 quilômetros. Só que a escala sempre trabalha com quantos centímetros? 1 centímetro. Trabalha com a unidade, vai ser igual a x. Multiplicando cruzado, ficou 8 centímetros. 8 centímetros vezes x é igual a 2.000 quilômetros vezes centímetro. Ok? 4 centímetros com centímetro. X vai ser igual a 2.000 quilômetros dividido por 8. Vê quanto é que dá aí. Você pega aí 2.000, divide por 8, vai dar 250. 250 é o que, professor? 250 quilômetros. Então eu sei que 1 centímetro no mapa é igual a 250 quilômetros. Aí vem aquele desesperado e marca a letra A. Não, está errado. Por que não é a letra A? Porque, gente, quando não está em unidade, tem a unidade internacional da escala, que não é o quilômetro, é o centímetro. Como é que eu passo de quilômetro para centímetro? Eu te mostrei numa outra questão. Soma 5 zeros. Deu 250, vamos somar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 1 para 25 milhões. A resposta é a letra D. Ok? Tinha 250, eu coloquei mais 5 zeros. 1 para 25 milhões. Resposta, letra D. Questão de número 8. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. Essa que está representada ao lado aí. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é: esta é uma projeção. Ela é uma projeção cilíndrica? Não. Quem está na projeção cilíndrica seria todo o planeta de uma única vez. Eu estou vendo o planeta totalmente distorcido. Eu tenho que pegar o planeta para ser cilíndrica, ver de uma única vez em um quadrilátero. Então não pode ser. A cilíndrica seria a letra C. Não pode ser a B, porque a B ela é cônica. Ok? Não pode ser a B, porque ela é cônica. Quem está no centro dessa projeção aqui? Me ajuda. Quem está no centro dessa projeção? O polo, gente, ele é o único. Ele possui o tamanho real. Essas linhas aqui, esses círculos concêntricos, quem são eles? Esses são os paralelos. E essas linhas que saem, quem são essas linhas que saem dos polos? Os meridianos. Então me diga, qual que você acha que representa? É somente a letra A. Você está vendo que eu estou fazendo ali tangente ali, ó, ao polo? Resposta letra A. Gente, era até uma questão de bom senso. Se você tem uma noção do que é projeção cartográfica, você precisava ter apenas bom senso. Ok? Então não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. Fechado. Fechado. Vamos para a próxima. Número 9. Em um mapa, a distância entre dois pontos é de 4 centímetros.
E a distância real é de 4 quilômetros. Esse mapa está representado na seguinte escala numérica. Vamos lá. De novo, vou imaginar que eu tenho duas cidades. A cidade A e a cidade B. Cidade A, 4 centímetros no mapa é igual a 4 quilômetros. Então vamos fazer aqui, sempre que eu trabalho com escala, eu trabalho com a distância no mapa e com a distância real. Então eu sei que 4 centímetros no mapa equivale a 4 quilômetros. Se 4 centímetros vale 4 quilômetros, sempre eu trabalho com a unidade. 1 centímetro vai ser igual a x. Múltiplo cruzado, 4 centímetros vezes x é igual a 4 quilômetros vezes centímetro. Corte centímetro com centímetro. X vai ser igual a 1 quilômetro. Então entenda o seguinte. 1 centímetro no mapa vale 1 quilômetro. Só que a resposta vai estar em quilômetro. Quando não tem unidade, a resposta está em quê? Em centímetro. Como é que eu faço? Coloco 1, vou colocar 5 zeros de quilômetro a centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Resposta 1 para 100 mil centímetros. Resposta letra D. Ok? Beleza. Questão de número 10. Observe os mapas ao lado para responder a questão. Ambos os mapas utilizam uma forma de representação cartográfica denominada. Já fizemos uma questão sobre isso. Você lembra que existe uma técnica voltada a deformar áreas com o objetivo de enfatizar uma determinada informação? Por exemplo, eu vou lá e faço um mapa cilíndrico, né, um mapa mundi de, vamos colocar aqui, terremotos. Quem ficaria extremamente deformado? Para mais, o Japão, porque ele tem muito terremoto. O Brasil ficaria fininho, né? O mapa sobre corrupção, Brasil gigantesco. O Japão ficaria menor ainda, invisível, né? O mapa, por exemplo, de casos relacionados à fome global. África, gigantesco, Estados Unidos, bastante reduzido. Então, eu posso dizer que este mapa aí, ó, riqueza mundial, olha os Estados Unidos gigantesco. População mundial, olha a China e a Índia. Quando há uma deformação de áreas visando enfatizar uma determinada característica, isso é chamado de anamorfose. Resposta letra E. Ok? Beleza. Questão número 11, para eu finalizar essa bateria aqui. Na representação cartográfica, símbolos como apresentados acima são adequados para a composição da... São símbolos. Se são símbolos, pode ser uma escala numérica. Gente, se é escala numérica, como é que vai ser em símbolos? Me diga aí, meu abençoado. Uma escala gráfica, você está vendo um segmento de reta graduado ali? Você está vendo uma projeção ali? O que é a projeção? É a representação da superfície real em um plano. Você está vendo isso? Você está vendo uma orientação? Não, estou vendo símbolos. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma legenda. Então, resposta letra B seria legenda. Então, meu querido, minha querida, fizemos aí uma bateria de exercícios. Eu espero profundamente que tenha sido produtiva. Sempre visando otimizar, potencializar os seus estudos, uma vez que nada adianta horas, horas e horas e horas e horas de teoria se não existe a aplicabilidade dessa teoria que é realizada através desse momento aqui tão importante, que é um momento voltado a apresentar questões, visando fazer uma bela revisão, utilizando cada uma delas com grande preocupação
preocupação e responsabilidade, uma vez que muito mais do que apenas fornecer o gabarito, o nosso grande objetivo é utilizar as questões como pano de fundo para a realização de uma bela revisão. Agradeço o empenho, o interesse de cada um de vocês, bons estudos, sucesso, e nos encontramos, quem sabe, aí numa próxima oportunidade. Abraços, beijo no teu coração e até lá.